Graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a esta síntese da videoaula da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, comentarista pastor Claudionor de Andrade, primeiro trimestre de 2020. Lição 11, o homem do pecado. A Bíblia fala de um indivíduo que será agente de Satanás para fazer o mal nos últimos dias. O homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Sua identidade, natureza e missão opõem-se frontalmente à identidade, natureza e missão do Filho de Deus, Jesus. É verdade que o anticristo há de se revelar plenamente no momento histórico de nossa era. Entretanto, segundo a palavra de Deus, também é verdade que o seu espírito já opera neste mundo. Os planos diabólicos do anticristo já se encontram na Terra. É possível ver lampejos de suas influências no sistema religioso, sociocultural, político e econômico que dominam o mundo. A princípio, não cabe a nós as especulações em identificá-lo, pois muitos já cometeram equívocos em identificarem e rotular o anticristo com líderes políticos, religiosos do passado e do presente. Fazer esses tipos de acusações depõe contra a seriedade do assunto bíblico. O anticristo será um ser histórico e literal, mas a nós não cabe o anseio de identificá-lo. No tempo previsto da profecia escatológica, ele será revelado, embora que o seu espírito e estratagemas já paira neste mundo que jaz no maligno. Todavia, o Espírito Santo, a Igreja de Cristo, o resiste, e a nossa esperança não é vê-lo, mas ver Cristo por ocasião do arrebatamento da Igreja. No entanto, o posicionamento do cristão é a de se compreender essas coisas e aguardar com fé o arrebatamento da Igreja e a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Texto áureo. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 8. No contexto da leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 ao 15, o apóstolo Paulo nos informa que o anticristo, como homem do pecado, surgirá em um período de apostasia, versículo 3, será uma pessoa, será um objeto de adoração, versículo 4, usará milagres falsos, versículo 9, só pode ser revelado depois que aquilo, o que o detém, for removido, versos 6 e 7, será totalmente derrotado por Cristo. Glória a Deus. Já na nossa introdução, nesse período, o homem do iníquo será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir a Israel, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Seu número é identificado como 666, o número da besta ou o número do seu nome. Número este que tem dado origem a muitos tipos de especulação, mas é o número de homem, um ser humano, de modo que, alguma maneira, é identificado como o fato de que o anticristo alega ser Deus, mas é realmente um mero homem. Por esses meios, ele conseguirá o controle econômico e tornar-se-á um ditador do mundo inteiro, mas não conseguirá impedir a queda do sistema mundial babilônico e total colapso econômico do mundo. Apocalipse 18, versos 1 ao 24.
E depois, no fim da grande tribulação, comandará exércitos de muitas nações, arregimentados por Satanás no Armagedon. É então que Jesus o desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses 2:8, o texto áureo da nossa lição. Glória a Deus! Esse acontecimento é retratado poderosamente em Daniel 2:34 ao 45, bem como em Apocalipse 19, versos 11 ao 21. O destino do anticristo será o ardente lago de fogo e de enxofre. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, a sua missão, mas também o seu juízo, o destino final. Que este estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo, conforme 1 João 4, versos 1 ao 3. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia! Primeiro tópico, o homem do pecado. A descrição do anticristo, Apocalipse 13, 1 ao 18. Sua ascensão se dará no tempo de muita turbulência. Vi emergir do mar uma besta. O que significa isso? A princípio, as águas do mar são multidões, as nações e os povos na sua turbulência político-social. Apocalipse 17, 5. As águas são símbolos das nações não regeneradas em sua agitação. Isaías 57, 20. Antes do levantamento do anticristo, o mundo estará em desespero num beco sem saída. Ele emerge desse caos. O pequeno chifre de Daniel, o homem da desolação citado por Jesus, o homem da iniquidade citado por Paulo, o anticristo citado por João e a besta que emerge do mar são a mesma pessoa. Ele se levantará no contexto de grandes convulsões naturais, terremotos, epidemias e fomes. Ele aparecerá num tempo de grande convulsão social. Será um tempo de guerras e rumores de guerras, onde reinos se levantarão contra reinos. O mundo será um campo de guerra. Ele surgirá no tempo de profunda inquietação religiosa. Ele brotará do ventre de uma grande apostasia. Os homens obedecerão ensinos de demônios, os falsos mestres, os falsos cristos estarão sendo recebidos com entusiasmo. Nesse tempo haverá duas igrejas, a apóstata e a fiel. E nesse contexto, ele surgirá oferecendo solução aos problemas mundiais. O mundo estará seduzido pelo seu poder. Os homens estarão dizendo paz, paz, quando lhes sobrevirá uma repentina destruição. O historiador Arnault disse: o mundo está pronto a endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica a unidade de paz. E ele surgirá no tempo de profunda desatenção, a voz do juízo de Deus, conforme Mateus 24, 37 ao 39. Esse tempo será como nos dias de Noé. E o título principal do homem do pecado é o anticristo. Ele aparecerá como ungido do diabo. No primeiro ponto, a origem do homem do pecado. O tempo da aparição do anticristo, embora o mistério da iniquidade já esteja operando, segundo Tessalonicenses 2:7, o anticristo como pessoa que encarnará o poder dos reinos ímpios e também todo o poder de Satanás, emergirá no breve tempo do fim, visto na Bíblia nos períodos de apostasia, na grande tribulação, em sua revelação do homem da iniquidade. E no pouco tempo permitido a Satanás, Apocalipse 23.
No início das civilizações humanas, Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Gênesis 4, 1 ao 10. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo que a igreja seja arrebatada. Segundo Tessalonicenses 2, 6 e 7. Nesse mesmo grupo nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Vejamos as revelações bíblicas do anticristo. No livro de Daniel, Daniel 7, 1 ao 6 e 17 a 18, o anticristo é representado inicialmente não como uma pessoa, mas como 4 reinos: o leão, o urso, o leopardo e o outro terrível, os impérios da Babilônia, Medo-Persa, grego e o romano. Em Daniel 7, 21 e 25, Antíoco Epifanes profanou o templo quando o consagrou ao deus grego Zeus e mais tarde sacrificou porcos no altar do templo. O anticristo no ensino de Jesus, Mateus o relata no capítulo 24, 15 ao 28, que o anticristo é visto como o imperador romano, Tito, que no ano 70 depois de Cristo destruiu a cidade de Jerusalém e o templo, versos 15 ao 20. O anticristo é visto como personagem escatológico, 21 e 22. A profecia bíblica vai se cumprindo historicamente e avançando para a sua consumação final. O anticristo nas cartas de João. A definição da palavra anticristo é Cristo substituto ou Cristo rival. Ele será um adversário jurado de Cristo. Em 1 João 4, 2 e 3, o termo anticristo é usado em um sentido impessoal. Entretanto, já em João 2 e 22, João refere-se ao anticristo de forma pessoal. Mas João vê o anticristo como uma pessoa que seu espírito já está presente, ou seja, alguém que representa a um grupo de pessoas. Assim, o anticristo é um termo utilizado para descobrir uma quantidade de gente que sustenta essa heresia fatal, de forma globalista, contrário aos fundamentos bíblicos da palavra de Deus, onde considera o certo como errado e o errado como certo. E ali fomenta ideologias malignas contra a igreja, a família, o reino de Deus. Em 1 João 2 e 28, João fala tanto do anticristo que virá e do anticristo, o espírito maligno que já opera e está presente em muitos ativistas e pessoas que opõem o Cordeiro de Deus, a nação de Israel, a igreja de Cristo na face da terra. Assim, João esperava um anticristo que viria no tempo do fim. Os anticristos são precursores do anticristo. Para João, o anticristo sempre esteve presente nos seus precursores, mas ele se levantará no tempo do fim como a máxima expressão, encarnado, opondo a Cristo e a sua igreja. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Destes podemos citar Nero, Hitler, Stanley, entre outros, pois a lista é longa e enojadiça. Porém, Deus sustentou a semente e a posteridade do seu povo e a sua igreja, embora que muitos foram martirizados por amor de Cristo. Ponto 2. O homem do pecado. O título principal desse personagem é o anticristo, 1 João 2 e 18. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias. Já não era poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra, Apocalipse 13:1. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como um príncipe que há de vir, Daniel 9:27. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho,
aparece mentindo e enganando os incautos. João 5:43. Ponto 3. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Segundo Tessalonicenses 2:9. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses 2:4. Os que não tomarem parte do arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Apocalipse 13:4. Nele a possessão satânica será plena. Tópico 2. A missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quádrupla: opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e à igreja. Ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Verso 2. Daniel viu 4 animais ferozes representando 4 reinos. A força anticristã foi vista por Daniel como 4 reinos que dominaram o mundo: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. O anticristo incorpora todo o poder dos impérios anteriores anticristãos. O anticristo é o braço de Satanás, enquanto o falso profeta é a mente de Satanás. Eles serão um ser totalmente mau, prodigiosamente conquistador. Ele terá a ferocidade do leão e a força do urso e a velocidade do leopardo. A besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e o governo do mundo, através de toda a história. Esta besta toma diferentes formas. No fim se manifestará na pessoa do homem da iniquidade. O anticristo vai governar na força de Satanás. Apocalipse 13:2. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Na verdade, quem vai mandar é Satanás. Os governos subjugados por ele vão estar sujeitos a Satanás. Será o pouco tempo dessa permissão de Satanás agir, o período da grande tribulação. O governo do anticristo vai ser universal, pois Satanás é o príncipe desse mundo, onde o mundo inteiro jaz no maligno. Aquele reino que Satanás ofereceu a Cristo no período da tentação, no deserto, o anticristo o aceitará. Ele vai dominar sobre as nações. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13 e o verso 7. O governo universal do anticristo será extremamente cruel e controlador. Apocalipse 13, 16 e 17. O seu poder será irresistível. Apocalipse 13 e 4. E a sua quádrupla missão. Primeiro, opor-se a Deus. O anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja a ele mesmo. Segundo Tessalonicenses 2 e 4. Ele vai se opor-se e levantar contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto. Assim agiram os imperadores romanos, que viam no culto ao imperador o elo da união e a felicidade dos súditos do império. Deixar de adorar o imperador era infidelidade ao Estado. O anticristo também se assentará no templo de Deus, como Deus, fazendo-se passar por Deus. Ele vai usurpar a honra e a glória só devida a Deus. Ele tenta impedir que o Evangelho de Cristo seja alcançado até os confins do mundo, para que o reino de Deus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos, aos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro,
Daniel 10, 13 ao 21 e 1 Tessalonicenses 2 e 18. O anticristo será um opositor consumado de Deus. Daniel 7 e 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus dos deuses, falará coisas horríveis, incríveis. O apóstolo Paulo diz que ele se opõe, ele se levanta tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E João declara: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o seu nome. Diz ainda: este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. O anticristo vai usar todas as suas armas, estratagemas para ridicularizar o nome de Deus. Ele vai fazer chacota com o nome do Altíssimo. Outra missão do anticristo, ponto 2, ele vai opor-se a Israel. Através dos seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritual. Êxodo 1, 8 ao 22 e Apocalipse 2 e 14. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutalmente, covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Apocalipse 12 e 17. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Romanos 11 e 26. Terceira missão: opor-se a Jesus Cristo e colocar-se no lugar de Cristo como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Mateus 24, 5, 23 e 24. O anticristo tentará imitar Jesus como filho que encarnou-se, morreu e ressuscitou. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás, que passará por uma experiência de morte e um simulacro da ressurreição. A besta que surge da terra, o falso profeta, levará os homens a adorarem a primeira besta, numa tentativa de imitar o Espírito Santo que leva os homens a adorar a Cristo. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade do nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Aleluia. Por fim, a sua quarta missão é opor-se à igreja. O anticristo fará violenta e esmagadora oposição contra a igreja. Daniel 7, 25, Daniel 7, 21, 13, 7. Ele magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Mas, mediante a morte dos santos, o vencerão. Apocalipse 12, 11. João diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. 13, 7. O anticristo se levantará contra a igreja, contra o culto e contra toda a expressão de fidelidade a Deus. Esse será o ponto máximo intenso da grande tribulação. Mateus 24, 15 e 22. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. João 15, 18 e 19. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Mas consolemo-nos, pois o que está em nós e conosco é mais poderoso que o maligno. 1 João 4 e verso 4. Não tememos, pois, o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto à nossa alma. Mateus 10 e 28. Tópico 3. A destruição do homem do pecado. O império do anticristo fará com que ele domine a economia e a religiosidade humana, mas será destruído pela ira do Cordeiro de Deus. Ao contrário
do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero. A ascensão do seu império será breve, tão logo a igreja de Cristo seja arrebatada. Deus permitirá que Satanás, através dos seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente nesse breve período de tempo, ou seja, 3 anos e meio, conforme Apocalipse 13 e 5. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. No entanto, a limitação do anticristo, conforme Apocalipse 13 e 5, é um fato. O anticristo tem um poder limitado, visto que pode matar os santos, mas não vencê-los. Os verdadeiros crentes preferirão a morte à apostasia. Apocalipse 13 e 8. Vencendo assim a besta, Apocalipse 15, 2, eles não temem aquele que só pode matar o corpo e não a alma. O anticristo também não pode fazer nada contra Deus e contra os remidos na glória, a não ser falar mal. Apocalipse 13, 6. O anticristo tem um tempo limitado. Quando o seu tempo acabar, ele mesmo será lançado no lago de fogo. Apocalipse 19, 20. Ponto 2. O auge do seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação. No entanto, esse império virá à ruína. Passado 3 anos e meio, o seu governo, o anticristo, começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. A sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. 1 Tessalonicenses 5 e 3. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Apocalipse 19 e 20 e Apocalipse 20 e 10. No entanto, a sua total destruição, nos diz o texto de 2 Tessalonicenses 2 e 8, Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Daniel 8 e 25. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e consumir até o fim. Daniel 7 e 26. O anticristo será lançado no lago de fogo que arde como enxofre. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. 1 Coríntios 15, 24 e 25. A igreja selada por Deus, de Apocalipse 9, 4, preferirá a morte à apostasia, assim vencerá o dragão e o anticristo. Apocalipse 11 e 12. Aquele cujos nomes estão no livro da vida não adoraram o anticristo. Estes reinarão com Cristo para sempre. Aleluia. Concluindo, o homem do pecado será um ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. O anticristo aparecerá com o desaparecimento daquele que agora o detém, o resiste, o Espírito Santo e a Igreja. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o agora o detém. 2 Tessalonicenses 2 e 7. Alguém ou algo está tampando o pequeno buraco do dique, de que a água do lado de lá não derrube e passe para o outro lado de cá.
inundando e destruindo tudo. O mistério da iniquidade já está em ação. A mega apostasia já está a caminho e o homem do pecado poderá se manifestar a qualquer momento. O desastre final de grandes proporções que antecede a vinda de Jesus em poder e muita glória ainda não aconteceu, porque alguém ou algo está detendo, barrando, ou seja, o Espírito Santo da verdade. E a igreja poderosa, imaculada pelo sangue de Jesus Cristo, Salvador e libertador da humanidade, o detém. Glória a Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glorifico a Deus por essa videoaula e a sua participação nesse canal. Agradeço a todos os inscritos no YouTube, Facebook e no Instagram. Obrigado pelas orações, apoio, contribuições nestes projetos. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, classe EBD, na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu muito obrigado. Deus os abençoe.